né? Que alguns dados preliminares indicaram que vai haver uma redução de quase 1 milhão de empregos criados, né? Ou seja, a gente viu os dados dos últimos 12 meses, né, que finalizaram ali em março deste ano, e nos últimos 12 meses tinham indicado, não me lembro quantos milhões de empregos foram criados nos últimos 12 meses, só que ele veio um pouco inflacionado. Cerca de 810 mil desses empregos, na verdade, eles não foram criados e agora eles estão sendo revisados. E isso leva a gente a pensar que talvez o Fed ele esteja um pouco atrasado na curva, que é o que o pessoal fala. Assim, o Fed está um pouco atrasado no tanto que ele já devia ter diminuído os juros, né? Talvez se tivesse ter começado na reunião agora de julho que teve, talvez. Mas agora o Fed tem a oportunidade de corrigir isso na reunião de setembro, né? A gente já falou várias vezes aqui, pessoal, sobre a importância da redução da taxa de juros e quanto que isso impacta o mercado, mas eu vou passar brevemente novamente por isso antes de jogar a palavra para o Felipão. Quando a gente tem juros baixos, a gente tem investidor buscando por rendimento em outro lugar. Se o juros está muito alto, como por exemplo está hoje em dia no Brasil, a gente vê até nossa avó fazendo 1% ao mês, porque o juros estava em 12, quase 14% aqui no Brasil. Lembram da taxa de juros? Estava 13 e pouco, 13,75 se eu não me engano. Agora ela está 11, 10,50, não, ela está 11 e pouco, né? 10,50, não me lembro. Só sei que agora, por enquanto, ainda a pessoa consegue rentabilizar 0,8% ao mês. Isso é rentabilidades muito boas. Isso exige com que nós, pessoas comuns, investidores, não tenhamos que correr atrás de rentabilizar nosso dinheiro em outro lugar. Por isso que quando a taxa de juros dos Estados Unidos está alta, a gente não tem muito Bitcoin subindo, porque as pessoas estão confortáveis, ganhando 5% ao ano, investindo no investimento mais seguro do mundo, com a moeda mais segura do mundo. Só que agora essa taxa de juros vai começar a cair, porque a gente está vendo que os Estados Unidos, na verdade, ele está mais devagar do que o esperado. A economia dele está mais fria do que o esperado. Até menos empregos foram criados do que o esperado. E aí, a taxa de juros caindo, as pessoas têm que correr para buscar rentabilidade em outros investimentos. Dito isto, Felipão, né? Agora na reunião de setembro, então a gente tem a perspectiva de, vamos ter um corte. Isso é fato, as pessoas não estão nem dispostas a negociar. O que você acha que vai ser esse corte? Você acha que vai ser um corte mais tranquilo, que é aquele de 0,25, ou você acha que vai ser um corte um pouco mais forte, que é o de 0,5? E o que ocasionaria qualquer um desses dois cortes? Se você puder explicar para a gente. Legal. Acho que a primeira explicação foi sensacional. Então, taxa de juros em todos os países mexem nos mercados, mexem no mercado de capitais de todo o país. Quando a gente fala de taxa de juros nos Estados Unidos, aí mexe com o mundo inteiro. A gente viu que as economias dos países elas estão muito correlacionadas. Eu até ia fazer uma brincadeira, porque não é talvez da sua época nem da minha, mas a galera mais antiga viu juros aqui no Brasil a 10% ao mês. A gente tinha há algumas décadas atrás a inflação galopante, se você deixasse o dinheiro em casa, a diferença do valor da coisa que estava no mercado e que você fosse comprar de um dia para o outro já aumentava. Então, aí veio o Collor com a questão de pegar aí as reservas. Depois a gente teve ali algumas mudanças de moeda, veio o plano real, as coisas começaram a se estabilizar. E a gente tem o cenário que a gente tem hoje. Aí voltando, né, para o cenário dos Estados Unidos, é importante a gente falar dois cenários antes de eu trazer aqui uma opinião ali mais focada sobre esse corte. Primeiro que há algumas semanas atrás a gente teve um aumento, que é justamente o movimento contrário que a gente pretende ver, né, que a gente espera ver nos Estados Unidos, o aumento da taxa de juros do BCE do Japão. Isso mexeu muito com a economia global, porque as pessoas geralmente, grandes investidores, né, a gente está falando ali de uma economia que tinha sua taxa de juros de 0,1. Então, é a menor taxa de juros do mundo. Então, as pessoas, investidores, né, grandes investidores, e faziam um processo chamado carry trading, que pegava dinheiro do Japão e investia em outras economias, um pouco em países emergentes, que aí o Brasil entrava nesse bolo também, mas principalmente ali nos Estados Unidos, trazendo ali um dinheiro fácil ali de uma taxa de 5,5, sem muito custo, sem muito esforço, é praticamente dinheiro de graça. Pegar a 0,1 de um local e investir a mais de 5% em outro local numa economia forte que é a da americana. Perfeito. Então, esse processo de aumento da taxa de juros
do Japão aconteceu, mexeu muito com os mercados, a gente viu uma queda vertiginosa do Bitcoin aí. O pessoal lá na minha comunidade até fala que sobe de escadinha e desce de elevador, que vai subindo devagarzinho, mas na hora que vem uma notícia começa do Banco Central do Japão, desaba. E em resposta a isso, a gente teve um retorno ali, teve até, se a gente pode comentar também da última ata do FONC, que é um braço ali do Fed, mas foi solicitado, né, ao Fed, que é o Banco Central dos Estados Unidos, e acaba sendo influenciando todo o mundo, uma possível redução emergencial da taxa de juros dos Estados Unidos para contrabalancear o que aconteceu com o Japão. Então, assim, quando a gente fala de redução de taxa de juros, a gente fala que o custo do dinheiro ele fica mais barato, ele fica, você consegue pegar também empréstimo, você consegue trabalhar melhor com seu dinheiro pagando juros mais baratos. Acontecendo isso que aconteceu com o Japão e essa solicitação dessa taxa, dessa redução emergencial quanto a esse cenário, eu acreditava realmente que a gente teria ali um corte de 0,5%, de 0,5%, que não é consenso aí, eu vi muito alguns economistas falando entre 0,25% e 0,5%. Eu acreditava que aconteceria até antes, talvez uma redução um pouco mais exponencial. E quando a gente fala exponencial, gente, 0,5% do Banco Central americano mexe muito com toda a economia. Mas a gente teve alguém ligou para o presidente do Banco Central japonês e falou assim, cara, você está fazendo cagada, cara, você está mexendo muito com os mercados. Então eles já sinalizaram que não pretendem fazer mais aumentos de taxa de juros no Banco Central japonês, no BCE japonês. Perfeito. E isso estabilizou um pouco a economia. Em contrapartida, eu acredito que esse alívio vindo da Ásia pode diminuir um pouco esse corte de taxa de juros. Então, a gente pode ver ali algo em torno de 0,25. É mais provável. Se a gente for pegar, por exemplo, a última redução do Banco Central Europeu, foi de 0,25 também. Ele já antecipou o Fed diminuindo ali sua taxa em 0,25. Então, acho que ele deve seguir esse mesmo caminho, até porque estamos numa economia um pouco mais estabilizada, justamente por conta desse informativo do BCE japonês, que aliviou um pouco o mercado. 0,25, eu acredito ali que não vamos ver uma disparada tão grande do Bitcoin enquanto a gente tivesse uma redução de 0,5%. Perfeito. Legal. Então você está apostando em 0,25. E o que você acha que vai ser o impacto desse corte de 0,25? Você acha que assim, o mercado não vai se surpreender, a gente vai ter um movimento tranquilo e aí vai dar uma aliviada e começar umas altas? Ou você acha que... Assim, o que você está esperando desse um mês pós primeiro corte? Cara, assim, o mercado ele tenta antecipar as tendências, né? A gente está falando ali de um corte que não, da minha visão, né, não tão grande quanto a metade do que a gente imaginou que aconteceria. E o Bitcoin já subiu aí mais de 3 mil dólares, né? Então, só nos últimos anúncios. Você acha que isso vai ser precificado daqui até lá, né? Acredito que a gente deve chegar aí. Eu queria mais, né? Eu sempre torço o mercado de alta. Se vier baixas ótimas, a gente compra mais barato. Mas eu esperava o Bitcoin a uns 80 mil dólares. Se a gente tivesse ali essa redução de taxa de juros ali, outubro, novembro, a gente veria Bitcoin uns 80 mil dólares. Se subir aos 70 mil dólares, eu já fico feliz. Eu acho que já é justo. Frente, assim, a gente tem que entender que o preço do Bitcoin não é influenciado só por corte de taxa de juros, né? Mas o mercado de capitais como um todo, né, de renda variável, ele é muito influenciado quando a gente tem corte de taxa de juros. Até aqui no Brasil, quando a gente tem uma alta na Selic ali, igual você comentou no início, a pessoa começa a conseguir ter em renda fixa 1% ao mês, ela acaba fugindo de renda variável, que, como o nome já fala, é renda variável, né? Então, as pessoas tendem a sair do risco e ir para o mais seguro. Quando a gente tem uma redução, as pessoas tendem a sair
do mais seguro, porque vai render menos e começa a colocar um pouco mais de risco. Tem um ponto legal também, que não tem tanto a ver com macroeconomia, mas acaba mexendo muito com o preço do Bitcoin, que é que a gente já está batendo ali, beirando 6 meses, 8 meses dos ETFs de Bitcoin. E anteriormente, eu vou falar até um pouquinho do ETF do Ethereum também, mas rapidinho, Gabriel. Anteriormente, os gestores, por exemplo, os gestores da BlackRock não poderiam oferecer ativamente o Bitcoin, né, o produto o ETF de Bitcoin deles para investidores como recomendação de carteira, né? Quem comprou Bitcoin essa é uma curiosidade até legal, dos ETFs da BlackRock e todos os outros que foram criados foram porque foram ativamente buscar esse produto. Então, agora, os advisors, né, dessas carteiras, eles podem começar a oferecer o produto de Bitcoin. Então, acho que esses dois fatores aí juntos, fora vários outros que a gente tem visto que corroboram para a alta do Bitcoin, podem influenciar essa alta aí. Bastante. Com toda 70, certeza. 80 mil dólares é o alvo aí. Legal. É muito do que, por exemplo, a gente falou um pouco sobre isso na última live, né? Se a gente pega, por exemplo, uma XP Investimentos, né? Até algum pouco, e aí comparando a XP Investimento então com a Morgan Stanley, com a Goldman Sachs, que foram os bancos privados que agora autorizaram seus gestores a oferecer, é muito disso, né? O cara que antes era um gestor da XP Investimentos, ele até queria indicar para o cliente dele comprar Bitcoin, só que ele não tinha como oferecer isso dentro da plataforma, dentro do ecossistema da própria XP. Então ele não tinha como ele ser monetizado pela performance, não tinha um produto, eles não ganhavam dinheiro com isso. Então ele não tinha incentivo, né? Era como se ele tivesse falar, ó, você é meu cliente da XP, mas abre uma conta na Coinex, compra uma grana lá em Bitcoin, vai que vai subir. E, tipo, ninguém tá fazendo... Hoje em dia não é muito por boa fé, né? Esse é o trabalho que, querendo ou não, o cara tem que tirar a margem dele. Então ele não vai te fazer uma recomendação como essa. Que agora os ETFs, estando listados em bolsa, eles conseguem negociar um papel que represente a valorização do Bitcoin e eles conseguem recomendar para os seus clientes. Então a gente teve o Morgan Stanley, se não me engano, foram quase 200 milhões de dólares que foram comprados por seus clientes, e o Goldman Sachs eu acho que foram quase, ou mais na verdade, né, de 400 milhões de dólares. Então foi bem expressivo aí, realmente, uma grana que entrou mais de meio bilhão do nada para o mercado, porque agora sim eles estão oferecendo para seus clientes. E a tendência é só aumentar, né? Felipão, já que a gente já falou dos juros... Só